Ex-presidente peruano Arnaldo Toledo é preso por corrupção no caso Odebrecht. O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do mega escândalo de subornos pagos pela empreiteira brasileira Odebrecht, ingressou na noite de domingo em uma prisão em Lima, após ser extraditado dos Estados Unidos. Toledo, de 77 anos e diagnosticado com câncer, de acordo com seus advogados, cumprirá 18 meses de prisão preventiva enquanto aguarda julgamento, anunciou a Justiça depois de descartar a possibilidade de prisão domiciliar solicitada pelo acusado. O ex-chefe de Estado foi levado para a penitenciária de Bardarillo, no leste de Lima, onde também estão presos os presidentes Pedro Castillo, 2021-2022, e Alberto Fujimori, de 1990 a 2000. Toledo, que governou o Peru em 2001 e 2006, se entregou a pedido de um juiz na manhã de sexta-feira em um tribunal federal de São José, na Califórnia. Ele é acusado de ter recebido milhões de dólares da Odebrecht em troca de contratos e licitações para obras públicas. Os promotores pedem 20 anos e 6 meses de prisão. A empreiteira brasileira Odebrecht admitiu o pagamento de propinas no Brasil e em outros países da região no âmbito do escândalo da Lava Jato, pelo qual dezenas de políticos e empresários latino-americanos foram presos. No caso de Toledo, os depoimentos do seu ex-colaborador José Mayamo e Jorge Barata, ex-representante da Odebrecht no Peru, foram fundamentais. Ambos afirmam que o ex-presidente recebeu suborno. Está parecendo um presídio de estado, de um certo estado aqui no Brasil, presídio lá que tinham vários governadores, né? O mesmo presídio, três ex-presidentes. O presídio é muito bem frequentado. Mas assim, eu acho que a Lava Jato, ela deu luz a uma situação que, na verdade, muitos não enxergavam porque não queriam, e mostrou assim a fragilidade que se existia, principalmente na relação com alguns outros países aí que a gente mantinha parceria, né? Aí que tá. Então, quer dizer... O escândalo latino-americano, né? Exatamente. Então, não é uma coisa... Não foi Não é uma coisa no quintal. Exato. Não é uma coisa específica no Brasil, né? Foi uma relação que se estendeu. A própria relação institucional permitiu com que isso abrangesse diversos outros países em toda a América Latina. Lembra-se que teve marqueteiros que foram presos, inclusive... Sim. Fora do país. E aí que tá, bastante coisa aconteceu, e você vê, e isso chateia demais quando a gente fala especificamente do Brasil, porque você vê o reflexo acontecendo em diversos lugares por conta de tudo que se levantou na Lava Jato, e no Brasil a gente simplesmente anulou os processos por conta de algumas provas que foram recolhidas de maneira que fugia o procedimento. E o lamentável a gente sabe que houve o crime, a gente tem a confissão das pessoas que participaram e patrocinaram, da empresa foi preso, né? Não só que participaram, mas que patrocinaram tudo o que aconteceu com provas obtidas de maneira lícita, muitas delas por delação premiada, e que assim, a gente está vendo o processo cada vez mais ir por água abaixo por conta de... o que a gente tá... A tristeza de tudo isso, primeiro a vergonha, né? Por conta de que muitas coisas poderiam ser feitas com o dinheiro que foi desviado, né? Sim. Quando a empresa chega a pagar esse montante de propina, qual não é o valor da obra, sim, qual não está dentro desse bojo aí a corrupção, quanto não está se fazendo, e o prejuízo maior. Basta você ver quantos os ex-gestores, por exemplo, de Petrobras, etc., devolveram quando assinaram a delação premiada. Então são ações, e assim, a gente ouve falar que o processo voltou a estaca zero, mas quando é que vai se iniciar novamente? Ou vai se esperar passar o prazo e perder a validade? Já passou-se o prazo, já caducou, como dizem, né? Caducou. Como tem muita gente que tem uns processos muito altos aí e que podem vir a caducar. O problema, Márcio, principalmente aí quando a gente fala no Brasil, é que é tanta gente envolvida
que assim não é interessante, assim como houve, né? Agora já não conseguiram mais segurar. Assim como houve uma pressão absurda de não se abrir uma CPI das manifestações do dia 8 de janeiro. Tem que se abrir. Então, como você tem muita gente envolvida, e isso independe de lado. Eu não tô aqui tomando partido, não tô aqui tem que trazer de forma parcial. Não. Porque assim, você tem gente envolvida de ambos os lados. Se tem mais de um lado ou mais do outro, não tô aqui para entrar nesse mérito. Eu acho que a CPI tem que levantar, tem sim que averiguar e punir. Porque assim não pode acontecer. A gente não pode aceitar esse tipo de atitude de uma invasão num Planalto, de uma invasão ao gabinete de um presidente da República. Assim, a gente perdeu praticamente a noção. É desrespeito à nação. Exato, a noção do respeito, a noção da hierarquia, a noção do patriotismo. A gente perdeu. Eu sou favorável a qualquer tipo de manifestação ordeira. É isso aí. Porque por mais razão que você tenha quando você vai se manifestar, isso tem que acontecer de uma maneira que não desrespeite o restante. Então a tua insatisfação não pode deixar de respeitar o meu direito. A partir do momento que você entra, você invade, você quebra, você depreda, isso é vandalismo. Não pode, isso é ação criminosa e ponto. Então não interessa o lado, não interessa o partido, tem sim que averiguar e punir todos. Tem que sim, abre a CPI e assim como a Lava Jato, assim, então, assim, só que infelizmente a gente tem essa mania de ficar segurando. Eu tava acompanhando essa semana uma situação que pra mim é deplorável acontecer esse tipo de coisa. A gente vem com uma reforma trabalhista aí sendo trabalhada há um tempo no Senado e na Câmara dos Deputados. Aí o Supremo, numa canetada, resolve contrariar o que as pessoas eleitas pelo povo, que são os senadores, os deputados, votaram, contrariar e resolver que a contribuição sindical vai ser obrigatória. Mas não é obrigatória. Mas é que tá. Se a gente tá fazendo uma reforma exatamente para ser democrático, você tem ou não o direito que alguém te represente, porque isso é uma escolha do trabalhador. Não, o Supremo decide que ela é obrigatória. E assim, volta um voto, porque o ministro já tinha votado. Já havia há 3 anos atrás, em 2020, já havia a decisão de que isso. Aí foi pedido vista, suspende-se o processo em 90 dias e já há a consideração de se reverter essa situação. Algo que praticamente já havia acabado. O que eu não entendo eu concordo com você, a decisão, a maioria diz que não é obrigatória. Quem quer contribuir com o sindicato foi lá e contribuiu. Quem não quer contribuir, não contribuiu e ponto. Agora você vai tornar obrigatório aquilo que já não era obrigatório? É obrigatório, assim, é para todos. E quem não quiser é obrigado a passar pelo constrangimento, tem que fazer 2, 3 formulários, entregar presencialmente no sindicato, quer dizer, se expõe, não, ao contrário. Quem quiser ser representado, aceita e contribui direto na folha. Quem não quer, é o seu direito, já né? Caiu há anos, há anos. E agora, essa situação. Mas é que tá, Márcio. Então são situações que você vê que, quem é favorecido com isso? O trabalhador que não é. Eu queria só saber o valor arrecadado com essa contribuição. Então, traz à luz, coloca esse valor. Aí é que tá, Márcio. Lava Jato, CPMI do dia 8, uma decisão como essa do sindicato, quem que é beneficiado? O povo não é. O povo não é, porque o trabalhador que quiser ser beneficiado com as atitudes, com as ações sindicalistas, ele opta por isso. Ele não tem que ser obrigado. Em nenhum lugar no mundo a contribuição sindical é obrigatória. As pessoas falam nessa questão do custo do salário mínimo, custo disso, custo daquilo, mas
empurra pro pagador. Então, pro trabalhador, um jeito de pagar a entendeu? conta. E assim, aí a gente olha e fala, peraí, alguma coisa não tá... Porque nós falamos aqui da notícia, inclusive o pessoal estava verificando os sindicatos de fachada Sim. que existem, fazendo uma limpeza Pra se disso. acabar exato, então vinha sendo feito um trabalho... Para se ajustar isso, né? Os sindicatos que realmente trabalham. Agora vem tudo na contramão. Realmente. E aí realmente vai ter cada dia mais sindicato, cada dia mais O situações. valor, né? De quanto de arrecadação anual, passa pra gente o valor, Então. né? Publica esse valor. Aí a gente vai poder falar com mais ênfase. A né? ser feito para quê? Porque você pega sindicato aí, o camarada fica 10, 15, 20 anos como presidente, ou então fazendo rodízio. Sai de presidente, para sempre a mesma vice, para diretoria. secretário, mas não sai nunca da cabeça do sindicato. É preciso se acender a luz, né? E discutir aí. Efetivamente, qual que é o ganho Explica por que do o voto, né? trabalhador com o sindicato? Explica por que isso. Exato. 10 horas mais 22 minutos, 3 presidentes presos.